Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre medicina, onde eu, Dr. Áureo do Carmo Filho e o Dr. Guilherme Almeida conversamos sobre algum assunto aí de alta relevância médica. Vou chamar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar o nosso Papo MedCode de hoje, sobre síndrome da apneia obstrutiva do sono. Lembrando aí que o conteúdo em áudio da nossa live fica armazenado aí sob podcast, né, com o nome Papo MedCode nas principais plataformas agregadoras de podcast do mercado. Deezer, Spotify, Amazon Music, etc. E que o nosso conteúdo também da live fica disponibilizado no nosso canal do YouTube, MedCode. É só procurar por MedCode lá no YouTube. Vamos chamar aqui o Gui para a gente começar o nosso bate-papo. O assunto de hoje é um assunto também bem interessante, né? De uma doença que muitas vezes é negligenciada na prática médica, mas que tem uma grande relevância, principalmente quando a gente fala de doenças cardiovasculares. A gente vai ver sobre o assunto já já. Vamos lá, tentando chamar aqui o Guilherme para a gente começar o nosso papo. Grande Guilherme. Grande amigo Áureo, desculpe aí o atraso. Na verdade, eu estava procurando o símbolozinho do app MedCode aqui no meu Instagram Beleza, meu e amigo. me perdi. Não consegui encontrar. Agora eu encontrei, já estou aqui de corpo e alma, intelecto presente para o nosso Papo MedCode de hoje. Já fez as honras, imagino, Já devido ao meu atraso. Já falei do nosso canal no YouTube, falei de tudo. Vamos lá. Perfeito. Primeiro de tudo, queria demonstrar a minha gratidão por hoje estar aqui junto com vocês, podendo discutir medicina. Eu espero a semana toda para isso acontecer. Fico, às vezes, ouvindo o nosso Papo MedCode na esteira ergométrica, fazendo um exercício, etc. Então, está na hora da gente mudar o assunto. Hoje vai ser a apneia do sono? Isso. Apneia obstrutiva do sono. Confesso para você que é um tema recorrente nos meus pacientes, né, de consultório particular, porque eu lido muito com obesidade, acabo lidando com atletas fisiculturistas, amadores e profissionais, que acabam, de certa forma, tendo que ganhar muita massa, muito rápido, muito peso, né? E a gente vai acabar discutindo impacto sobre essas mudanças antropométricas, digamos assim, sobre a apresentação da síndrome, imagino eu. E imagino também que na sua prática você acabe rastreando, né, a síndrome da apneia obstrutiva do sono naqueles pacientes que têm uma hipertensão mais refratária e até arritmias cardíacas, né? Com certeza. E é uma causa muito comum, né? Principalmente das hipertensões refratárias aí. E é uma doença subdiagnosticada, né, Gui?
A gente faz muito pouco diagnóstico de síndrome de apneia obstrutiva do sono. Você tem algum chute por que ela é subdiagnosticada? Olha, talvez porque muitas vezes o paciente também não vem com uma queixa. Se você não questionar, por exemplo, sobre sonolência diurna, né, o paciente não vem com essa queixa. Né? O paciente não lembra disso, né? Então a gente tem que questionar na verdade, sempre. quando o paciente não lembra, eu pelo menos, né? Eu tô ficando velho, né? Cabelos estão ficando brancos, estão caindo, etc. Mas eu tinha um professor de semiologia lá atrás que ele falava, quando a gente chegava para conversar com o paciente, além de se apresentar educadamente, perguntar o nome dele, você também pergunta: tem dormido bem? Está comendo bem? Faz parte, né? Então, assim, eu Com acho que... certeza. Opa, desabei. Faltou um pouco de conversa, né? Entre o médico e o paciente. Eu acho que por isso que acaba sendo subdiagnosticado. Mas eu acho que chega um momento da gente definir o que é isso. O que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono? O que é algo? A síndrome de apneia obstrutiva do sono, na verdade, é uma doença, né? É um problema de saúde em que você tem ali o sono alterado, né, por obstruções respiratórias, em geral, obstruções altas, né? Isso faz com que a qualidade do sono seja ruim, né? Você tem alguns episódios ali de oclusão parcial ou total do fluxo do ar ali, né? E isso faz com que a pessoa, durante o sono, ela não tenha uma ventilação adequada, vamos supor, vamos dizer assim, né? E essa ventilação adequada, ela pode acontecer nessas falhas ou essas oclusões, né? Ou a gente chama de períodos de apneia ou de hipopneia, né? Quando a pessoa não respira adequadamente. Ela pode acontecer várias vezes por hora. E o indivíduo despertar. Então, quando despertar acontece... superficial, né? Isso. Quando ela leva aí mais do que 10 segundos, por exemplo, fatalmente ela leva a um despertar. Pode não ser consciente, né? A pessoa não lembra que despertou à noite para puxar o ar, né? Mas ela tem Na verdade, isso é interessante que você falou. Não acordar para puxar o ar. Quer dizer, a obstrução leva uma dessaturação. Isso. O indivíduo vai ter um reflexo, essa dessaturação, que é o esforço respiratório. E esse esforço respiratório pode ser tão grande que leva ela a despertar. Isso. Um micro despertar. Exatamente. Ela não chega a ficar consciente, né? Mas ela sai de uma fase mais profunda do sono para uma fase mais superficial, né? Ou seja, ela diminui o sono reparador, vamos dizer assim, né? Aquele sono em que várias funções vitais estão no mínimo, né? Vamos dizer assim. Então, e esse esforço respiratório às vezes vem por ronco, isso, vem por guinchos, até quase uma tosse, um engasgo, né? E isso é marcante, né? Para quem já viajou de ônibus ou já pegou um avião no voo noturno, deve ter diagnosticado várias síndromes da apneia do sono. Já aconteceu isso contigo? Já, com certeza. Várias vezes, né? Então é muito mais comum do que a gente imagina, né? E tá ligado... Teve uma vez... Hein, Aldo? Teve uma vez que eu fui para um congresso brasileiro de clínica médica. Eu era residente ainda. E aí foi eu e o outro residente lá para São Paulo. Pegamos um ônibus para ir para São Paulo. E aí tinha um cara sentado na nossa frente que ele dormiu à noite no ônibus e ele engasgava e roncava e eventualmente parava de respirar. E ficava eu e o outro residente olhando no relógio, contando quantos segundos de apneia que ele estava fazendo. Já estavam fazendo a polissonografia dele, né? Exatamente, amigo. Então, os nossos colegas médicos que estão nos ouvindo aí, certamente quando viajarem de ônibus, hoje muito menos frequente, né, viajar de ônibus, mas quando viajarem de avião, em voos longos e noturnos, vão diagnosticar várias apneias do sono em volta. Com certeza. Queria falar um pouquinho dos fatores de risco. Vamos lá, fatores de risco, assim, o principal e mais comum é a obesidade, né?
Então, a obesidade está ligado diretamente aí à ocorrência de síndrome de apneia do sono. Né? Por quê? É pela própria anatomia, né, daqui da faringe, né? Você pode ter obstruções ali. Parte mole, né? Obstruindo a via aérea, né? Isso, via aérea em geral. Diminuindo a luz. Via aérea em geral alta, né? Então, aquelas pessoas com. Principalmente quando o cara dorme de barriga para cima, que aí as estruturas do pescoço, né, acabam fechando mais essa luz, né? Isso, e pode ser outra coisa de parte mole, né? Não necessariamente gordura. Pode ser tecido linfóide, que às vezes a gente vê isso em criança, adolescente, né? Uma hiperplasia linfóide, eventualmente tem até que fazer retiradas, né? De tecido linfóide, amígdala, etc. Tireoide, né? Eu, endócrino, vejo bócio, às vezes, ocasionando síndrome da apneia do sono. Pessoa que constitucionalmente ia ter um pescoço mais grosso, né? Pescoço de touro. Tem uma medida até que é uma medida de screening, né? Que é uma medida de 43 centímetros. Então, as pessoas que têm um pescoço com diâmetro maior que 43 centímetros, normalmente têm 3 vezes mais chance de apneia obstrutiva do sono do que as pessoas com um diâmetro menor que isso, né? Pessoas muito alérgicas. Hipoplasia. Né? Hipoplasia de mandíbula, né? Pólipos desvio de septo, rinite com hipertrofia da mucosa, né? Isso aí eu sei bem, né? Tem um narizão desse aqui, mas só serve para ocupar espaço, que na hora de puxar o ar nunca vai. Então, assim, em geral, são problemas locais mesmo, né? Das vias aéreas superiores. Né? Bom, interessante, né? E aí, eu acho que a gente abordou bem aí o que é a síndrome, os seus fatores de risco, né? Já falamos um pouquinho de epidemiologia, né? É mais frequente em homens, né? De média idade. Isso. A gente esqueceu de falar sobre o álcool também, né? O uso de álcool também faz um relaxamento aqui da musculatura da faringe, também predispõe. Álcool e benzodiazepínicos, né? Opioides também, né? Existe até uma entidade clínica separada, né? Que é a apneia central do sono comórbida com o uso de opioides. Isso, exatamente. Se você olhar lá no DSM-5, apesar de ser um manual diagnóstico de doenças mentais, né? Ele contempla também a apneia obstrutiva do sono, porque também, né? Já antecipando diagnósticos diferenciais, existem apneias centrais, né? Idiopáticas, que não tem relação com obstrução. Ela é uma apneia não obstrutiva. Isso. E a gente vê síndrome de Cheyne-Stokes, por exemplo. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva ou lesão, hipertensão intracraniana, lesões mesencefálicas, que ele faz desaturações, aí faz hiperoxigenação, desatura, por uma lentificação do fluxo lá nos quimioceptores, né? Isso. Então tem outras apneias não obstrutivas, né? Por substâncias, né? Exatamente, mas o mais comum é a obstrutiva mesmo, né? E ligado aí à obesidade em geral, né? Com certeza. E aí o que eu queria saber seria o seguinte: quais são as manifestações clínicas ou as consequências, né, de você ter essa obstrução levando a esse esforço respiratório, levando a esses mini despertares ao longo da noite, de uma noite, que podem ser dezenas de mini despertares, né? Pode fazer isso direto. Qual a consequência disso? A consequência mais comum é a sonolência. É terminar o casamento? Também, né? Que o ronco também é terrível, né? Eu acho que, às vezes, quando o paciente vem direto, falando, doutor, eu acho que eu tô com a apneia do sono, aí geralmente vem a mulher do lado, puxando ele pela orelha. Doutor, não aguento mais, eu preciso dormir. Já comprei aqueles protetores auditivos e não tá adiantando, o homem ronca demais. Mas com certeza. Acaba casamento isso, né? E é uma das principais causas, né, de término de casamento, né? É o ronco. Acredito. Depois do segunda, dinheiro, né? É a segunda principal causa. Depois dos problemas financeiros. Exatamente, é isso mesmo. No doutorado, eu estou tendo contato com um especialista em medicina do sono. E é isso mesmo, isso daí é real.
né? A primeira causa é problema financeiro e a segunda é ronco. Se eu tivesse numa prova, eu acertaria. Com certeza. Mesmo sem ter estudado isso. É o bom senso, Mas, enfim, é o bom senso. Mas, enfim, outras repercussões cardíacas aí. Você falou de hipertensão refratária, mas, assim, por curiosidades, né? Por eu ultimamente ter estudado mais arritmias, assim, ter tido um interesse sazonal, acontece isso comigo, né? Eu tenho interesses sazonais em coisas N. Eu tive um interesse sazonal em arritmias cardíacas. Perfeito. E acabei caindo nessa situação da apneia obstrutiva do sono, gerando arritmias noturnas, né? Isso. E assim, noturnas, né? Principalmente durante os episódios lá de hipoxemia. E a hipoxemia vai levar... Mas você pode ter também, você na verdade tem também o aumento aí de frequência de várias outras arritmias durante o dia também, né? Fibrilação atrial, por exemplo, que a gente falou aqui, tem uma frequência aí mais do que dobrada nos pacientes com síndrome de apneia obstrutiva do sono, né? Pacientes, às vezes, que já fizeram ablação de fibrilação atrial, voltam com a arritmia por causa da apneia do sono, né? E aí tem várias explicações fisiopatológicas para isso. Uma delas é o aumento do drive adrenérgico do paciente, né? O paciente produz mais derivados adrenérgicos ou hormônios que têm uma ação semelhante à adrenalina, e isso predispõe o paciente a ter arritmias, né? Uma delas é a fibrilação atrial. Mas não só a fibrilação atrial, extrasístoles também, né? Arritmias menos graves, vamos dizer assim. Né? Mas, assim, e a hipertensão. E a hipertensão também pelo aumento do drive adrenérgico, né? Inclusive, você corrigindo uma síndrome de apneia obstrutiva do sono, você eventualmente faz com que isso suma, né? Com certeza. Assim, a apneia do sono, com essa coisa de aumentar o drive adrenérgico, é exatamente o efeito contrário ao condicionamento físico, por exemplo. Né? Quando você tem um condicionamento físico aeróbico, principalmente, o que você faz é justamente o contrário, né? Você aumenta diminui a o tônus, você diminui o tônus adrenérgico, Então, a apneia do sono tem um efeito exatamente contrário, né? Então, essa é a explicação fisiopatológica mais aceitável. Outra repercussão é comportamental, digamos assim, cognitiva, né? Pode ter problemas de memória, problemas de concentração, sonolência diurna. E alterações do humor também, né? O paciente fica sensação de cansaço, né? Ele fica com uma irritabilidade maior, né? Muitas das vezes ela se confunde com depressão, que a gente falou semana passada, né? Então você vai ter um paciente sonolento, irritável, com pouca energia, né? E às vezes um paciente jovem, né? Oi? Às vezes um paciente jovem, eu tive uma aluna que ela veio com aquelas olheiras e falando, ela era magra, tá? E falando assim, eu tô me sentindo muito cansada, eu tô indisposta, não consigo fazer nada. Só de você olhar, você já via aquele desviaço de septo, né? Aquela voz totalmente oral, com a narina entupida, né? E aí você faz rapidamente uma anamnese sobre rinite, né? Obstrução nasal, a pessoa confirma. E aí a gente fala logo, vai no otorrino, vai no alergista, resolve esse problema respiratório que, se não melhorar, a gente reavalia essa sua fadiga, né? Mas uma pessoa que não tem qualidade de sono, não importa, pode dormir 10, 12 horas que não vai. Exatamente. Não descansa. E isso é uma das coisas também muito comuns também em geriatria, né? O idoso que não tem um sono bom predispõe ele a vários outros problemas. Então, muitas das vezes é só corrigir isso, né? E assim, a gente vai falar de tratamento, né? Mas nem sempre a correção é tão difícil assim, né? Muitas das vezes você corrige com a perda de peso, mas às vezes você corrige com um tratamento de uma rinite crônica, né? Coisa que é fácil da gente fazer até, né? E o diagnóstico, ele passa muito por essa questão da anamnese bem feita, um exame físico, que eu vou te falar, inspirado, né? O indivíduo olha e fala, pô, é isso, né? Observa o faces da alergia, observa o faces da rinite,
ver se tem um pescoço mais largo, como a gente citou. Pode fazer a avaliação de Mallampati, né? Também. Ajuda bastante. Para ver se a perviedade, né, da orofaringe. Mas o exame padrão ouro não é o exame físico, né? Qual que é o exame padrão ouro? É a polissonografia, né? Mas, assim, eu destaco até que antes da gente chegar na polissonografia, a gente tem ferramentas, porque, assim, a polissonografia é um exame que a adesão do paciente é pequena ao exame, né? Então, Por quê? Porque envolve dormir fora de casa, né, num laboratório para fazer o exame. Aí, por isso que a apneia do sono acaba com os casamentos, né? Não, exatamente. O paciente fica toda hora falando, preciso fazer uma polissonografia hoje. Então, assim... Mas já é a terceira essa semana. Não está mais colando, né? Assim, isso Como é que é? Ele dorme num ambiente em que ele tem que ter o sono monitorizado, né? Isso, exatamente. Então, assim, ele tem que ter o sono monitorizado, né? Ele tem que ter um eletroencefalograma, um oxímetro, né? Uma monitorização cardíaca. Até muscular, né? Faz um eletromiograma, né? Da região mentoniana, de membro, porque tem a síndrome das pernas inquietas, que é outra distúrbio do sono, que a gente não, pelo amor de Deus, não vamos falar disso hoje, deixa para uma outra oportunidade. Também dá para uma live inteira também, síndrome das pernas inquietas. Mas, assim, então esse é o exame padrão ouro, mas, como eu falei, assim, embora a gente tenha disponível, né? Tem vários laboratórios hoje de sono, em qualquer cidade, mas a adesão, o paciente fazer o exame é mais complicado, né? Assim, a minha adesão, por exemplo, de solicitar, mesmo explicando para o paciente, com calma, a importância do exame e tal, tem uma adesão aí em torno de 50%, né? Só 50% dos meus pedidos de polissonografia foram realizados, né? A gente dispõe até atualmente aí de exames portáteis, né? Que o sujeito vai na casa do paciente para fazer o exame. Mas, assim, é um exame mais caro, mais dispendioso, então não é todo mundo que tem condição de fazer. Mas até antes da polissonografia, a gente pode questionar o paciente, né? A gente tem uma escala que tem uma acurácia muito boa, que está disponível lá no nosso MedCode, né? Que é a escala de Epworth, né? É, assim, um conjunto de perguntas que você faz para o paciente sobre sonolência diurna em várias situações, né? Por exemplo, quando ele está lendo, quando ele está vendo televisão, quando ele está de carona num carro, né? E aí você vai gerar um sistema de pontuação. Quanto maior a pontuação, pior é a sonolência diurna do paciente, né? Então, isso vai te dar um score, um número, né? Quanto maior o número, maior a chance dele ter a apneia obstrutiva do sono, pela sonolência diurna, né? Mas, claro, podendo fazer a polissonografia, sem dúvida, é o melhor exame para a gente fechar o diagnóstico mesmo dessa apneia do sono, né? E muitas vezes complementado por um exame de imagem. Isso, também. A gente tem também... Eventualmente. Para a gente olhar a anatomia, ver se tem algum grau de obstrução. O próprio otorrino, Isso. até para ele avaliar, né, possibilidades cirúrgicas, né? Ele avalia se tem hiperplasia ou hipertrofia amidaliana, sistema linfóide, se há um aumento realmente de partes moles, se tem outro tecido comprimindo, né? Tireoide, por exemplo, um bócio, né? Não, faz parte, né? Faz parte, sim. Uma tomografia de seio da face, a própria rinoscopia muitas vezes flagra alguns pólipos, né? Algumas obstruções nasais, mas também faz parte, sim. Então, a avaliação do otorrino é fundamental, né? Fundamental, porque são os caras também que têm mais experiência. Tem alguns pneumos também que acabam lidando com isso, né? Neurologistas, né? Médicos do sono, né? Existe, né? A medicina do sono, né? Exatamente, é uma especialidade hoje, né? E aí o tratamento vai envolver justamente você tirar os fatores de risco reversíveis. Isso. Quer dizer, tem obesidade, vai deixar de ser obeso. Tem hipotiroidismo, vai tratar o hipotiroidismo. Tem acromegalia, que a gente não falou dela, mas tem um tumor hiperprodutor de GH, você vai ter a apneia do sono e você vai tratar a acromegalia, né? Se você tem uma alteração linfóide local,
vai ter que tratá-la, mesmo que seja cirurgicamente. Mas o objetivo principal é você refazer a ventilação normal, a oxigenação dos tecidos normais durante o sono. Isso. E aí, o que a gente acaba usando? Hoje o tratamento mais utilizados aí para os casos moderados a graves, que são os que merecem realmente tratamento, é uma pressão positiva das vias aéreas superiores, né? Então você faz uma pressão positiva, seja por dispositivo nasal ou dispositivo oral, né? O mais comum seria dispositivo nasal. É o tal do BiPAP ou CPAP, enfim, tem várias. É um aparelhinho portátil, né? Que vai enchilar o ar, né? No caso, por pressão positiva. Isso. E aí você vai conseguir desfazer aquela obstrução, porque você está fazendo a pressão positiva no sistema. Exatamente. E assim, uma pressão relativamente baixa, né? A gente tem pressões aí de 5 a 15 centímetros de água, né? Então, é uma pressão relativamente baixa no sistema, então você não precisa de um equipamento tão robusto assim, né? A gente tem dispositivos hoje... Oi? Como precisava vai dormir com a full face. Não, e aqueles aparelhos enormes, né, para gerar pressões altas, então não precisa mais. Então hoje a gente tem geradores aí que são do tamanho de menores até que uma caixa de sapato, por exemplo, né, e com dispositivos nasais só, que só pegam aqui praticamente só no nariz mesmo, né, mas são máscaras, tem um circuito, né, porque a gente vê aí na internet vários dispositivos, né, prometendo uma opção de coisa, né, tem uns clipes nasais aí que o pessoal acha que está abafando, mas isso aí não tem nenhuma comprovação científica, né? O que tem a comprovação é a pressão positiva em via aérea superior, né? E aí são esses dispositivos, né? No caso, esses dispositivos de pressão positiva, né, o CPAP, BiPAP, APAP, etc., né, eles não vão corrigir a alteração anatômica. Eles vão vencer. Né? Eles vão vencer essa alteração anatômica. Exatamente. Mas se houver realmente uma identificação correta dessa alteração anatômica, você tem que tratar a causa diretamente, se for possível, né? É aquilo que a gente chamou a atenção no início. E nunca esquecer de tratar as comorbidades, né? Se o indivíduo desenvolveu uma hipertensão, desenvolveu o que seja, arritmia por causa daquilo, você não vai esquecer, né? Não, você vai ter que, enquanto você está lidando com o problema, vai ter que ser tratado. Isso. Em geral, assim, o paciente que tem, por exemplo, uma hipertensão de difícil controle, vamos dizer assim, você aumenta lá a quantidade de antihipertensivos dele, né? E quando esse paciente começa a fazer tratamento com pressão positiva de via aérea, normalmente a gente tem que descalonar, né? A gente tem que tirar o antihipertensivo de novo, né? Porque só a correção da apneia do sono ali melhora muito os níveis tensionais do paciente. Né? E a arritmia idem também, né? Muitas das vezes a gente tem que diminuir a dose do antiarrítmico, né? Porque o paciente às vezes fica muito bradicárdico, por exemplo, né? Com a dose antiarrítmica anterior, né? Tem uma última pergunta para te fazer. A última pergunta é o seguinte: até onde você acha que o clínico tem papel, ou médico de família, ou clínico, generalista, ou especialista de outras áreas, até onde ele pode ir em relação a tudo isso que a gente discutiu da síndrome da apneia obstrutiva do sono? Eu vejo hoje, assim, eu também penso igual a você, né? Eu acho que o generalista, ele tem que ser generalista, ele não tem que ser porteiro de consultório, né? Não tem que ser ascensorista de consultório, né? Não, vamos aqui para o pneumologista. Triagem. Vamos aqui pro, né? Não. Triagem de luxo. Triagem de luxo, não. Então, assim, eu acho que a gente tem o papel fundamental de diagnosticar isso, né? Quem é que não sabe... Reconhecer o problema, né? Reconhecer o problema. Né? A gente reconhecer o problema, diagnosticar, pode usar os critérios que você citou. Exatamente. Se for necessário, por que não? Você pode até solicitar exames de imagem, avaliar se tem rinite. Todos nós conseguimos avaliar se tem uma rinite alérgica, se tem pólipo. Exatamente. Fazer uma tomografia de seio da face, ver se tem desvio de septo. Eu acho que, assim, né? que a limitação do clínico é no momento em que ele não pode resolver, por exemplo, cirurgicamente. Aí ele vai encaminhar para o também, de repente, né? Vamos baixar um pouquinho mais o sarrafo.
De repente, até ele não tenha ferramentas para interpretar corretamente uma polissonografia, ou não tenha nem um local de referência para referenciar esse paciente para fazer esse exame. Né? Isso, assim, por ser uma doença muito comum, né? Isso a gente adquire ao longo dos anos, né? Como eu estou fazendo também consultório há vários anos, então a gente já vai pegando os macetes. E tem os critérios, né, Áureo? Se você olhar lá, né, os critérios de gravidade, eles mostram lá como é que você faz o índice, né, de apneia e hipopneia. Exatamente. Se é 5, se é menor que 15, eu acho que é assim, de 15 a 30, se é maior que 30. Os critérios estão lá para facilitar a nossa vida. Exatamente. A gente criou o MedCode para isso, para facilitar a vida do clínico. Isso aí. Eu acho que a gente, assim, quando a gente diagnostica, por exemplo, se a gente não tem segurança, por exemplo, em titular, né, uma pressão no aparelho, num dispositivo desses, tudo bem, encaminha. Ou para o pneumo, para o otorrino, né, ou para o especialista em medicina do sono, né, para adequar o paciente aí ao melhor tratamento. Né? O nosso papel é esse, é ajudar o paciente da melhor maneira possível. Né? Mas não é, porque estou suspeitando de apneia do sono, encaminha, não, diagnostica. Né? E até no caso dos médicos de família, só para levantar a bola aí, as empresas de CPAP, BIPAP, os caras oferecem treinamento para o médico. Isso, exatamente. Eles oferecem treinamento. Se o cara for interessado, eles vão lá, treinam a sua equipe, treina você, sem problema nenhum. Eu já participei desse treinamento. Né? Então, assim, eu acho que assim, dá para a gente ficar do início ao fim da cadeia. A gente só vai tirar o nosso time de campo ali quando for indicação. Se for ter que operar, porque não tem jeito. Não, aí exatamente, né? Você tem lá uma obstrução alta ali por causa de pólipos, de hipertrofias de corneto. Aí não tem jeito, meu amigo. Aí eu otorrino e aí, como a gente já tem, né, um tempo grande aí de estrada, a gente já tem a nossa rede de contatos aí para operar o sujeito, como eu já encaminhei vários para o meu otorrino de referência, né? Que foi até da Unirio também, foi meu calouro, que é o Pacheco, né? Gustavo Pacheco, sujeito excelente, bom cirurgião. Olha o marketing aí, ó. Eu vou pedir 10% aí da consulta lá da cirurgia. Então, assim, mas a gente diagnostica, não tem por que não diagnosticar, né? Eu acho que, assim, a gente tem que voltar com aquela visão do clínico de antigamente, né? Que é o médico de referência de um paciente. Né? Então, hoje a gente vê vários especialistas aí que sabem cada vez mais sobre cada vez menos, né? São os subespecialistas, né? O cara só sabe... Que tem a sua função. Que tem a sua função. Principalmente para os casos mais Mas se você não tiver o generalista, ferrou. Ferrou, exatamente. Né? E o generalista, ele tem uma visão mais ampla da coisa, né? E isso ajuda a gente muitas das vezes aí. Então, enfim, especialmente numa síndrome em que você tem manifestações endócrinas, cardiológicas, neurológicas, que seja, respiratórias, uma síndrome geral, né? Com certeza. Então, estou super satisfeito, Áureo. Te agradeço também, aí. Super feliz. Deixa as últimas palavras com você. Não, com certeza. Agradecer aí ao Gui novamente aí pelo bate-papo aí muito gratificante para a gente. É sempre bom a gente fazer esse bate-papo aqui, dividir o que a gente sabe, aprender coisas novas que a gente está sempre aprendendo, né? Lembrando que o conteúdo em áudio do nosso Papo MedCode vai para o nosso podcast com o mesmo nome e a nossa live também fica no nosso canal do YouTube. Só procurar por MedCode lá no YouTube. Tá? Me despeço de todos aí. Guilherme, boa noite a todos. E até o nosso próximo Papo MedCode. Um abraço.